Diário de Anonymous Black, dia 25 de fevereiro, terça-feira. A cidade dorme, mas os segredos continuam acordados. O mundo cheio de máscaras e aqui estou eu, tentando entender o que eu vi. O que ninguém mais viu. Watchmen. Mais do que uma história. Mais do que heróis, é um aviso. Mas avisos são como placas de não estacione. Ninguém liga até o guincho chegar. E a verdade é que estamos todos estacionados, esperando o desastre acontecer. She's my wish. Love her both, she's good and bad. Era 1985. O ano como qualquer outro. Bom, se você olhasse pela janela. Mas o peso do mundo estava ali, bem à nossa porta. A Guerra Fria estava em seu auge, e as tensões entre as superpotências beiravam o insustentável. O planeta, à beira de um abismo nuclear, olhava para os heróis como se eles pudessem impedir o colapso. Mas havia algo de errado ali, algo distorcido. Heróis. Heróis não podem salvar o mundo. Porque no fundo, o que são eles? São apenas homens. E como qualquer outro homem, eles têm segredos. Alguns deles são tão sombrios que podem apagar a luz do dia. E então, o primeiro jogo começou. Edward Morgan Blake, o comediante. O homem que, como muitos heróis, foi moldado pela violência, pela guerra. Chamavam-no de herói. Mas ele não era nada disso. Ele era um reflexo do mundo distorcido em que vivemos, onde até os bons têm um preço. E quando ele caiu, quando ele foi jogado pela janela, parecia o fim. Mas na verdade aquilo era só o começo de algo muito maior. Algo que nem mesmo ele, com toda sua arrogância e crueldade, poderia prever. Mas o que causou sua morte? Uma vingança pessoal? Ou um jogo que ninguém sabia que estava sendo jogado? Algo me diz que vai muito além de uma simples vingança. E aqui estou eu, perdido em um emaranhado de mentiras, esperando que cada pista me leve a uma verdade que talvez eu não queira descobrir. Algo mais se esconde nas sombras. Algo mais do que a morte do comediante. Algo que envolve cada um dos vigilantes. Cada um deles tem suas próprias falhas, seus próprios segredos. Mas quem são os verdadeiros culpados aqui? Onde termina a máscara e começa o homem? As respostas estão lá fora, mas não serão fáceis de encontrar. Talvez, se eu olhar mais de perto, se eu cavar mais fundo, eu consiga ver motivações de cada um. Porque no final das contas, todos têm algo a esconder. E a verdade está mais perto do que eu gostaria de acreditar. Todo caso tem seus suspeitos, mas neste todos carregam suas próprias manchas de sangue. E para ser sincero, talvez eu tenha que olhar mais para mim mesmo do que para eles. Adrian Veidt, o homem mais inteligente do mundo, ou ao menos é o que ele se diz. Tudo o que ele queria era ser lembrado, mas não como um homem. Não. Ele queria ser um deus. A sua paz, criada com o sacrifício de outros. Um homem disfarçado de salvador. O que ele faz em nome da humanidade? Criou uma ameaça. Uma ameaça que matou milhões. Tudo para evitar uma guerra nuclear. Mas afinal, quem decide quem vive e quem morre? Ele? Só porque ele é mais inteligente que todos nós? Ou é porque ele tem o poder de jogar com o destino dos outros como se fossem peças de tabuleiro? Às vezes me pergunto no fundo se ele não se vê mais como um jogador do que como um homem. John Osterman, um homem que virou Deus. Ou talvez tenha sido sempre um Deus, só não soube disso até um incidente. Ele podia desintegrar um exército com um gesto. Ele vê o futuro, o passado, o presente, vê tudo. Mas não vê a humanidade. Não vê o que nos faz humanos. Ele deixou a Terra, abandonou tudo e todos. Se afastou. Marte era o seu novo lar. Um Deus distante e incompreensível. Ele não precisa de nós. O que é um Deus quando se distancia de tudo o que é humano? O que é um homem que se esqueceu o que significa ser um? É uma pergunta que não consigo responder. E honestamente, talvez nem ele saiba. Rorschach, o último a ainda usar uma máscara quando ela foi proibida. O mundo para ele é preto e branco, certeza, certo e errado. Ele não sabe de meio termo. Ele acredita que, por mais feia que seja a verdade, ela precisa ser revelada. Mas ao mesmo tempo, ele se perde naquilo que chama de moralidade. Mas quem sou eu para julgá-lo? Ele é só uma sombra, e o mundo não é feito de sombras. Não. O mundo é cheio de nuances de cinzas. A verdade é que ele está tão perdido na sua própria luta que esqueceu o que significa lutar por algo maior. Mas a questão é que ele acredita que está fazendo a coisa certa. E quem sou eu para dizer que não? Loris, filha do comediante, ela carrega um peso enorme. Ela carrega o peso de um nome, de um legado. E ele, Dan, o coruja, tentando recuperar algo que nunca realmente foi seu. O que é ser um herói quando o mundo não precisa mais de heróis?
Ele tem seus próprios demônios. Laurie tentando se livrar de um passado sombrio, Dan lutando para se encontrar em um mundo onde heróis desapareceram. Eles estão apenas tentando sobreviver, se manter a flutuar, enquanto o mundo desmorona ao redor deles. Se isso não é humanidade, não sei o que é. Talvez eles sejam o que resta de uma era perdida. Ou talvez só duas almas tentando se agarrar a uma vida enquanto ela escorre entre os dedos. Investigar um caso é como montar um quebra-cabeça. Pego as peças, tento juntar tudo, mas no final me pergunto o que isso significa. Watchmen não é sobre vigilantes ou conspirações. É sobre escolhas, sobre os preços que pagamos por nossas próprias decisões e sobre o preço da verdade. Ozymandias fez a sua escolha, Rorschach fez a dele. Dr. Manhattan aceitou. E aqui estou eu, no meu próprio impasse. Até onde devo ir para revelar o que vi? Mas quem sou eu para decidir? O que faria afinal? O caso está encerrado. As perguntas, porém, continuam a me perseguir. Quem vigia os vigilantes? Talvez não seja uma questão de poder. Talvez seja uma questão de consciência. O tempo continua a passar. 2 minutos para a meia-noite. Mas o tempo, assim como a verdade, é frágil. Tão frágil quanto as promessas que fazemos a nós mesmos.